Ora, quinta-feira há jogo para a Liga Europa, para os quartos de final da competição. O Benfica recebe o Newcastle. Sérgio, antes de irmos aos 11 prováveis, que é sempre de facto um exercício especulativo e de facto é complicado em todo o Benfica, que tem sido de facto muito complicado, mas não é por isso que não tem acertado. De maneira geral, o que é que o Benfica pode esperar deste Newcastle? Bom, objetivamente, estes jogos têm sempre duas leituras possíveis de fazer. Objetivamente, eu penso que o Benfica tem a eliminatória em perfeito controle. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que em futebol jogado, em capacidade técnica e tática, este Benfica é claramente superior ao Newcastle. Claro que haverá vozes que vão dizer que, ao assumir favoritismo, estamos a dar trunfos ao adversário e que é uma competição diferente, nada tem a ver com o campeonato, é uma equipa de outro campeonato, de outra liga, outra mentalidade, implica uma deslocação à Inglaterra, tudo mais. Mas, objetivamente, olhando para aquilo que tem feito o Benfica nos tempos mais recentes, e este Newcastle, há que dizer que este Newcastle é 15º no campeonato inglês, tem a segunda pior defesa. Só o Reading, o último classificado, tem mais golos sofridos do que este Newcastle, que tem os mesmos golos sofridos que o Aston Villa e que o Wigan. É uma equipa que em 31 jornadas tem 16 derrotas, perdeu agora 4-0 com o atual campeão em título. Portanto, é uma equipa que defensivamente não é tão sólida quanto isso. É verdade que na Liga Europa não sofre... do recorde. Sim, na Liga Europa não sofre golos há 4, certo, mas há que ver os adversários que defrontou o Swansea e o Metalist, e antes disso esteve no grupo do Marítimo, que não conseguiu vencer quer fora, quer em casa. É uma equipa que me parece claramente, do ponto de vista futebolístico, ao alcance do Benfica. Agora, claro que os jogos só se ganham depois de jogados, e o Benfica tem que encarar o jogo com a maior seriedade. Depende exatamente da forma como vai abordar esta primeira mão. Eu penso, por exemplo, que em relação à forma como abordámos o jogo com o Bordeaux, corremos alguns riscos. A forma como o Benfica abordou o jogo, o 11 base, perante um adversário onde também era possível pensar que o Benfica poderia, com a sua equipa principal, com a dinâmica que a equipa tem apresentado, poderia de alguma forma construir um resultado na primeira mão que depois permitisse, sim, gerir na segunda volta. Penso que agora volta a equacionar exatamente a mesma questão. Este Benfica parece-me superior e volto a assumir ao Newcastle. Acho que a minha opinião particular é que não valeria a pena correr novamente os mesmos riscos que se correu com o Bordeaux. O Benfica está à beira das meias finais. Se for igual a si próprio e se apresentar a dinâmica que apresentou na última partida contra o Rio Ave, ainda que com algumas alterações cirúrgicas, penso que poderia construir aqui um resultado. Obviamente não estou a falar em golear o Newcastle, mas construir um resultado confortável para depois, sim, gerir essa vantagem em St. James Park, com essa ideia teórica que o Benfica acabará também por fazer golos fora, porque realmente tem feito sempre, e esta defesa do Newcastle já se percebeu que não é propriamente sólida. Portanto, se o Benfica abordar o jogo para não digo resolver em definitivo, mas dar um passo decisivo para chegar às meias finais já na Luz, aí penso que tudo ficará mais simples. Se, contudo, a gestão do plantel, a focalização no objetivo prioritário do Benfica e de Jorge Jesus na conquista do título, obrigar a mexer em peças fundamentais e em setores fundamentais da equipa nesta partida, aí poderemos correr alguns riscos, certamente calculados, mas penso que nesta altura, com a meia final ali a um pequeno passo, não acredito ainda assim que o Benfica vá abdicar de estar presente nessa meia-final e almejar chegar à final para discutir um título que certamente engrandeceria o seu prestígio, e acho que faz falta a um clube com a dimensão do Benfica, com a larga franja de apoio que tem por todo o mundo em todos os continentes. Faz falta a conquista do título internacional, e acho que com esta equipa e com a forma como está a jogar e perante os adversários que ainda estão a jogo, acho que seria uma pena o Benfica... Deus é campeão europeu. Certo, mas que também no confronto direto connosco passou e viu-se como é que passou. Eu recordo perfeitamente da mão do John Terry aqui na Luz. Esse é outro fator. Outros fatores depois. Exatamente, e mesmo em Stamford Bridge também. Portanto, se o Benfica for igual a si próprio, acho que tem todas as condições de ultrapassar este Newcastle. Já vamos aos 11, mas primeiro vou aqui saber a opinião quer do Afonso, quer do José. José, é permitido, tal como o Sérgio disse, permitido e é possível, de facto, sonhar com um título na Liga Europa? Eu creio que Ou sim. Para já é preciso focalizar mesmo neste adversário? A palavra sonho remete-nos para realidades que depois podem ser pesadelos. Objetivamente, eu acho que sim. Acho que o Benfica tem condições para ir à final da Liga Europa. Já a época passada tinha. Esse jogo com o Chelsea está atravessado. Aliás, os adversários do Benfica, os adeptos adversários do Benfica, admitiram na altura. Quer dizer, o Benfica tinha que ter passado aquela eliminatória. Eu tenho um receio, eu subscrevo tudo o que o Sérgio acaba de dizer, tudo. E tenho exatamente esse receio.
eu espero que o Jorge Jesus não vá facilitar. Isto porquê? Porque o Newcastle, se calhar, dá mais prioridade ao campeonato e à sua classificação. Portanto, tem problemas internos, tem uma pressão interna e, se calhar, prefere até, não diria abdicar, mas prefere virar o foco para o campeonato mais do que para a Liga Europa. Há as lesões, há a pressão da goleada que sofreu agora na última jornada, há a classificação. E o receio é que Jorge Jesus toma aquela opção, como tomou com o Bordeaux, por exemplo, que o Benfica podia ter resolvido cá a eliminatória. Depois foi preciso gastar os cartuchos todos para seguir em frente. Portanto, eu acho que este Newcastle não é mais forte que o Benfica a jogar futebol. Independentemente da classificação, mas futebol jogado não é. Acho que o Benfica dá-se bem com o futebol inglês e, portanto, acho que se Jorge Jesus tiver a consciência que pode, e talvez isso tenha feito a diferença a época passada, porque ele queria o campeonato, mas se ele tiver a consciência que pode ser campeão e pode ir à final da Liga Europa, se ele tiver essa consciência, eu acredito que tenha, acho que sim, acho que o Benfica pode passar este Newcastle e a partir disso sonhar com a final, de facto, seja qual for o adversário. Porque o Manchester City ou qualquer outro adversário, neste momento da competição, também está a olhar para o Benfica com outros olhos. Também está a ver as goleadas de 6-1. Também está a ver a dinâmica que nós vimos. Portanto, eu acho que sim, acho que o Benfica... Por acaso, quando falámos disso semana passada, o treinador do Newcastle, quando soube do sorteio, até ficou feliz depois de ter ver o ex-selecionador nacional inglês, o McLaren, dizer que é melhor terem cuidado. Portanto, também, de certa forma, há uma maneira de olhar por parte dos britânicos para as equipas portuguesas, ou para o que podem por vezes chamar periferia, de maneira sobranceira. E é por aí também pagam um pouco caro, não é? Aliás, isso passa-se com Portugal, com o país. Não é? Felizmente que no futebol não é tanto assim. É um pouco assim às vezes, mas não é tanto assim. No futebol a Europa olha para nós com algum respeitinho, seja em termos de clubes, seja em termos de seleção. Mas sim, depois há também todo como dizia o nosso amigo Zé Mário, não é? Os mind games, não é? O Mourinho utilizou esse termo. Há estes jogos nos discursos, portanto, o que mais nos convém dizer. Portanto, agora, na prática, eu acho que o Newcastle, pesados os pesos na balança, acho que o Newcastle deve estar a tremer um bocadinho. Não deve estar assim tão confortável quanto isso. Porque este jogo é mais importante para o Newcastle que para o Benfica. Neste sentido, do que eu disse há pouco, o Newcastle tem muito mais a perder com esta eliminatória do que o Benfica. E está numa situação muito mais debilitada do que a situação do Benfica. Portanto, eu não sei se esses discursos de peito feito são efetivamente de peito feito. Ou seja, aquilo é muito insuflado ali, o ar dentro do peito para o peito inchar. E arrebenta a primeira picadela. Pode arrebentar a primeira picadela. Afonso, qual a expectativa para este encontro? Há o risco, e já foi aqui falado, quer pelo Sérgio, quer pelo José, fala-se muito, de facto, da qualidade do Newcastle, como se falava da qualidade do Bordeaux. Há o risco de Benfica ser surpreendido, olhar para o encontro como de facto o principal favorito. Acho que não há o problema de ser surpreendido. Acho que a equipa técnica do Benfica é suficientemente profissional, ou é altamente profissional, e não se deixa surpreender por um adversário. E contra o Bordeaux, quanto muito deixou-se surpreender, se calhar por achar que o Bordeaux aqui iria jogar de uma forma mais, digamos, menos compacta do que acabou por jogar. E depois e talvez fosse mais fácil ganhar aqui. E agora não tenho visto muitos jogos do Newcastle, vi 2 ou 3. Teve algumas mudanças agora no mercado de inverno. Tem alguns jogadores importantes lesionados que não vão poder jogar. Mas parece-me, pelo que vejo ou pelo que vi, uma equipa mais fraca que a equipa do Benfica, claramente. Se o Benfica jogar com os seus, digamos, com o seu 11 base, eu acho que o Benfica é mais forte que o Newcastle e tem aqui uma boa oportunidade de passar às meias finais. Estas provas não devem ser pensadas em termos de final e em termos de vitórias, devem ser pensadas que para já a possibilidade de chegar à meia-final está aí em aberto pela qualidade das duas equipas, e depois a partir daí se verá.
agora que eu acho que o Benfica é mais forte que o Newcastle. Acho que se o Benfica não sofrer golos na quinta-feira, provavelmente marcará e aí partirá para a segunda mão com favoritismo. Mas obviamente estas coisas têm o seu... São jogos com outro peso, com certas diferenças para aquilo que são os jogos do campeonato, mas neste momento parece-me, a ideia que tenho é que o Benfica tem, digamos, entre comas, a obrigação de passar este adversário. Sérgio, vamos então ver quais são os 11 prováveis para este... Como preâmbulo, dizer que este 11 do Benfica não é o 11... Eu elegeria exatamente o mesmo 11 que entrou para o Rio Ave. Eventualmente colocaria o Cardoso no lugar do Rodrigo e pouparia o Sálvio para lhe dar, se efetivamente não estiver a 100%, colocaria o Gaetan e o Olajon nas aulas. Mas, tendo em conta, ao 11 do Benfica? Tendo em conta algumas poupanças que se fez contra o Bordeaux, e penso que se o Benfica quiser poupar algumas das unidades, nomeadamente o Matites ou o Enzo Pérez ou ambos, pode ser aí que o Benfica eventualmente possa mexer alguma coisa. Na baliza eu coloquei o Arthur, o Maxi, Garay, Luizão e Melgarer, portanto, a formar o quarteto defensivo. Não acredito que haja aí poupança, até porque o próprio Melgarer agora não jogará para o campeonato, portanto não há razão que o impeça de jogar na quinta-feira. Se quiser poupar Enzo Pérez e Matites, não estranharia que André Almeida fosse lançado com Carlos Martins, ou, mantendo Matites, Carlos Martins, que apareceu frente ao Bordeaux na altura, acompanhado do Rodrigo, pode voltar a surgir. Nas aulas, Gaetan e Olajon, isto no caso de Sálvio não estarem a 100%, ou a própria surpresa de um Urreta, caso Jorge Jesus queira mesmo fazer alguma poupança de plantel. Na frente, estou em crer que aparecerá, Cardoso foi poupado agora à carga do jogo com o Rio Ave, aparecerá provavelmente no 11 titular e novamente com o Rodrigo, para depois lançar Lima, se eventualmente o jogo assim o justificar. Só o Jorge Jesus é que sabe, só o Jorge Jesus é que treina, só ele saberá o tipo de resposta que os jogadores estarão a dar. É talvez até mais difícil acertar no 11 do Benfica do que propriamente do Newcastle, que não tem tantas soluções ou não está a fazer tanta gestão, até por força das lesões, como dizia o José e bem. Mas assim vai ter que mexer aqui. Vai ter que mexer alguma coisa. Mas não é? No Benfica há realmente muitas possibilidades e Jorge Jesus brindou-nos a todos com várias surpresas na primeira mão da eliminatória com o Bordeaux. Não estranharia que o voltasse a fazer, sendo que, em minha opinião, o Benfica deveria abordar este jogo já com a sua equipa base, a sua máxima força, para tentar um resultado simpático, depois então permitisse fazer essa gestão em Newcastle. Quanto ao Newcastle, o seu técnico deu a entender que alguns dos lesionados poderão estar de volta. O guarda-redes tem sido o Elliot, mas diz na última conferência de imprensa, o seu técnico avançou com a possibilidade de voltar à baliza o holandês que está lá há 4 temporadas, o número 1, o Krul. Depois, nas laterais, neste último fim de semana, jogaram na esquerda o Gutierrez e o Danny Simpson à esquerda e à direita, respectivamente, mas há a possibilidade do Aidara, ex-Nancy, voltar ao flanco esquerdo e o David Santon, o italiano, ao lado direito. Portanto, só as recuperações das lesões é que poderão potenciar esse regresso ou não. Os centrais esses parecem estar certos, o Yanga Mabia e o Steven Taylor, que são normalmente os centrais. Há também um jogador preponderante na manobra desta equipa, que é o seu trinco, o Costa Marfinense, Tioté, que tem estado lesionado, mas que também há a possibilidade de recuperar a tempo de jogar. Neste 11 não o coloquei sim ali no meio campo o Anita, o holandês que veio do Ajax para esta equipa, o Cabaye, o francês, e o Sissoko, uns metros mais adiantados. Depois, na frente, querendo dar velocidade no apoio ao Papi Cissé, que será o homem mais adiantado, o Goffin, que é um jogador realmente com algum poder de fogo, ex-Bordeaux, e o Sylvain Marvaux, que também traz muita velocidade, normalmente pelo flanco direito. Caso o Tioté recupere e esta equipa queira jogar uns metros mais atrás e mais compacta, então acredito que ocupará esse papel de trinco, e o Sissoko é provavelmente um jogador que passará para o lado esquerdo, saindo o Goffin do 11 titular. É assim que algumas vezes tem atuado este Newcastle. Ora, quinta-feira veremos. A verdade é que é preciso ir ao chapéu, não é nada fácil ir também acertando no 11 que Jorge Jesus vai escalando.